Olá pessoal, e hoje eu estou com o doutor Samuel Dalelasti, estudioso do envelhecimento, gerenciamento do envelhecimento, e para mim é muito bom falar com ele porque nós vamos falar de um tema fantástico que é principalmente focado no estresse, que muita gente acredita que é um dos males, vamos dizer, aí da atualidade, mas acredito que a gente vai ouvir falar bastante disso nesse episódio. Então, doutor, muito obrigado pela tua presença, te agradeço aí por esse tempo, fico feliz aí por ter dedicar esse tempo para compartilhar esse conhecimento conosco, que é muito importante. Fala um pouquinho aí da tua área de estudo, inclusive, para o pessoal que não te conhece, que é difícil, mas o pessoal que não te conhece, saber exatamente, e aí a gente vai desenrolar uma conversa muito bacana aqui. Bom, primeiro que o prazer é todo meu de estar aqui. Acabei de palestrar num evento que é a primeira vez que eu transitei no meio da estética aqui, estou impressionado com o tamanho desse evento. E me trouxeram o desafio de falar sobre o impacto do estresse na saúde da pele, na saúde estética, né? Aí eu fiquei pensando, por que eu, né? Por que me chamar para falar aqui no meio da estética? Há alguns anos, aliás, até comentei isso no início da palestra, a primeira pós-graduação que eu fiz na vida foi em estética. Eu queria ser um médico de estética. Fiz 2 anos de pós-graduação pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Aí o que eu vi lá? Eu vi que eu me frustrei, porque eu não conseguia dar para minha paciente o resultado que eu queria. Claro que um problema era mais meu do que dela, porque quem gerou a expectativa fui eu. E eu olhava aquela paciente com aquela pele seca, desidratada, enrugada, sobrepeso, e eu falava, vamos fazer esse procedimento, vai mudar tudo. E mudava, mas muito menos do que eu esperava. Aí eu entendi que aquela paciente não tinha o resultado que eu esperava, porque era uma paciente que não bebia água, tomava suco de caixinha, ela não se exercitava, ela comia sanduíche natural, acreditando que era natural, né? Que desse em árvore. Tudo natural. Sanduíche natural parece que está em árvore, é natural, né? Nasceu. Nunca vi uma árvore de sanduíche. Sanduicheira. Enfim, aí eu vi que eu precisava buscar um pouco de conhecimento para orientar essa paciente, para que os meus procedimentos ali pudessem ser melhores. E aí eu comecei a descobrir um mundo que a faculdade nunca tinha me ensinado. Eu fui fazer nutrologia, aí entendi a importância da nutrição, né, como principal ferramenta de informação celular, né? O alimento informa a célula positivamente ou negativamente, depende do que você come. Aí descobri a medicina ortomolecular também, que eu nem sabia o que era, eu ouvia o nome, mas eu só aprendi a falar mal dela na faculdade, né? A fazer piada, falar que era coisa de picareta, prescrever plantinha. Quando eu realmente entendi o que era a medicina ortomolecular, gostei, simpatizei, fui buscar essa instrução. E aí fui fazendo algumas pós-graduações para fazer o que eu faço hoje, que eu abandonei a estética e hoje, como você disse, né, trabalhar com o gerenciamento do processo de envelhecimento, né? Todo mundo vai envelhecer, ok? Sim. Mas a velocidade e o impacto pode ser gerenciado, né? A depender dos hábitos de vida e tal. Enfim. Então a palestra hoje foi para falar sobre o estresse nisso. E eu comecei a palestra querendo descriar uma crença limitante que a gente aprendeu, Sim. cresceu com ela, que o estresse faz mal, né? E faz mal? Depende, aí é que tá. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, você tem tanto medo do estresse, então quando você tem teu filho, você vai cuidar para que teu filho não se estresse. Então ele nasceu, imediatamente você coloca ele dentro de uma bolha, onde ele não tenha contato com o ar atmosférico, ele vai estar ligado a um aparelho que vai garantir um ar totalmente descontaminado para ele, você vai deixar ele fora da luz, ele vai ficar numa luz, numa penumbra, nem muito escuro para não estressar pelas trevas e nem muita luz para não estressar. Você vai entregar comida para ele totalmente descontaminada, você vai botar numa autoclave a comida antes dele comer e você mantém ele assim por 2 anos, tá? Quando você tirar ele dessa bolha, ele provavelmente vai sobreviver 48 horas e vai morrer, porque o corpo dele não sabe lidar com o estresse de nada. Do estresse de uma bactéria, de um vírus. Exatamente. Então, o estresse, ele é fundamental para a sobrevivência do corpo, né? Os teus ancestrais, você só está vivo porque os teus ancestrais souberam
ter medo dos bichos, do leão cheio de dente, da cobra sucuri atrás da moita. O estresse fez com que eles andassem com medo e pudessem fugir, né? E agora, a gente nós temos uma coisa no corpo que chama limiar do estresse, que é o teu limiar, é a tua tolerância ao estresse. Nós temos alguns limiares, tá? Você tem o limiar da dor, que ele é peculiar para cada um, é individual. Cada pessoa tem um limiar da dor diferente. Certo. Na minha clínica lá tem ginecologista. Ela bota DIU nas mulheres, algumas ela põe no consultório, outras só se for no bloco cirúrgico anestesiadas, porque a dor é diferente. Você tem o limiar da temperatura. Tem pessoas que com 38 graus de temperatura estão de cama. Tem outros que com 38 estão na rua caminhando. São limiares, né? E o limiar do estresse é um deles. É o quanto você tolera o estresse, tá? Só que, por que isso é muito pautado hoje em dia? A gente fala muito sobre isso. Porque você até consegue mudar o teu limiar da temperatura. Consegue, mas só com remédio. Você tem que tomar um antitérmico, um paracetamol. Aí você sente menos dor ao mesmo estímulo. O limiar da temperatura, da dor, todos você muda. E o do estresse? Você até muda com remédio, mas eu não aconselharia porque são remédios tarja preta, que têm efeitos colaterais muito ruins, né? Mas existe hoje o grito do momento. Nunca se falou tanto em meditação, em atenção plena, mindfulness, né? Yoga, por quê? Porque são as principais ferramentas de mudança do limiar do estresse. Você consegue aumentar o teu limiar. O mesmo estresse, né? O mesmo estímulo de estresse pode fazer menos dano no teu corpo se você tiver essa habilidade de lidar com ele. Bacaninha. E a gente vê a população envelhecendo, então é um tema que com certeza muita gente quer saber. E quando a gente ouve falar do estresse, o primeiro problema que o pessoal vê é falar, não, o estresse é um problema por causa do sistema nervoso, por causa de uma série de outras coisas que ele pode causar, mas você está dizendo, é um sistema de defesa. Total. Mas, quando a gente liga ele com a estética, me fala um pouquinho, e aí onde entra essa questão até do estresse, na questão da pele, na questão a gente estava falando aqui até antes de começar, intestino, fala um pouquinho das causas disso e como que o profissional, como que você liga isso, até como um profissional que tinha, né, a área de estudo da estética, como que você linka essas duas partes para esse profissional que está nos assistindo? Ótima pergunta. São várias vias e mecanismos diferentes, mas que todos convergem ao mesmo ponto, tá? O que acontece? Quando você não tem habilidade para lidar com certas situações, porque a mesma situação em 20 pessoas diferentes vai gerar um pico de estímulo de cortisol diferente. Tá? Quando você aumenta muito o cortisol ele vai ter alguns efeitos sistêmicos no corpo. O cortisol vai aumentar muito a adrenalina, tá? Que é justamente aquela coisa. O cortisol é o hormônio chamado da luta ou fuga. Já ouviu falar disso? Essa expressão? Não? É bem usado, que é assim. Por que luta ou fuga? Porque num assalto, numa briga, ou você luta ou foge. Então o cortisol ele aumenta para estimular, para cuspir adrenalina na tua corrente sanguínea, porque naquele momento algumas mudanças no teu corpo vão acontecer. Por exemplo, tua pupila do olho dilata para você enxergar melhor. O teu sangue ele sai todo da onde não precisa, ele sai do sistema digestivo, tu não precisa evacuar naquele momento, você não precisa fazer xixi naquele momento, sai tudo dos órgãos que você não usa e vai tudo para o músculo e para o cérebro, para você ter mais força para dar um soco ou para correr, para o teu cérebro pensar melhor se for brigar ou se for correr, por isso que fala, é um mecanismo de luta ou fuga. Só que essa adrenalina demais, ela faz teu coração bater mais forte, ela gera uma alteração que é importante para tua sobrevivência, mas não é importante não é nem possível que isso se perpetue. Tem pessoas que passam o dia inteiro na luta ou fuga, dentro do trabalho, entendeu? Tá o tempo todo matando leão, né? O leão, não um animal. Os empreendedores da estética. Isso, também. Empresário no Brasil, é uma coisa difícil ser empresário no Brasil. Então você passa a ter a gente chama, o teu corpo, ele tem
dois sistemas de regulação, sistema simpático e parasimpático. O simpático é o sistema adrenérgico, é esse que libera adrenalina, noradrenalina. E o parasimpático é o que sossega o leão, entendeu? Então ele te deixa mais calmo. E esse equilíbrio é que faz você ficar funcional e saudável. Quando você tem uma desautonomia de sistema simpático, você passa o dia todo com o simpático atuando, você começa a gerar no corpo danos que a gente chama de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, que é uma das principais teorias do envelhecimento, ele começa a envelhecer o teu corpo precocemente, a tua célula, teus tecidos, enfim, esse é um mecanismo. Ao mesmo tempo, concomitante a tudo isso que está acontecendo, o cortisol, ele vai inibir uma imunoglobulina que chama imunoglobulina A secretora, ou IgA secretora, que é uma imunoglobulina que produz um muco protetor para o teu intestino. As tuas células do intestino são revestidas por um muco, uma mucina, que serve para proteger aquelas células. Cortisol inibe essa mucosa, inibe a imunoglobulina que produz essa mucosa. E aí o teu intestino passa a ficar vulnerável e adoece mais facilmente, entrando num estado que a gente chama de disbiose intestinal, que é um nome hoje muito falado, inclusive Sim. Quem nunca ouviu falar esse nome é um problema, né? Porque entender o conceito de desbiose é um pilar importante para o conhecimento, para a sobrevivência humana. A desbiose é o desequilíbrio da microbiota do teu intestino. Quando você entra em estado de desbiose, você começa a ter alterações sistêmicas no corpo. Uma delas bem frequente é o melasma, a rosácea, as dermatites, as ites, né? Muita rinite, sinusite, asma, bronquite, amidalite, tudo isso envolve o mecanismo de patologia intestinal. E aí dá para ir longe. Candidíase na mulher de repetição, infecção urinária de repetição, insônia, enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, né? Hoje o intestino é enaltecido como o segundo cérebro do corpo, justamente porque 90% da tua serotonina é produzida no intestino, e esse estado de inflamação da microbiota depleta esses neurotransmissores. Aí você vai no psiquiatra, ele te dá um antidepressivo, mas e os 90% que você não produz no teu intestino, que devia ser estimulado? Então, enfim, eu diria que é um problema de saúde pública isso, né? A má compreensão disso. E aí como equilibra? Porque ao mesmo tempo que você diz, olha assim, é algo que é bom, ele não é ruim, a questão da luta ou fuga, como você falou, né? Eu corro ou enfrento, mas ao mesmo tempo tem que ter aí o equilíbrio, porque ele também causa esses danos, como o doutor acabou de dizer. E qual que é o mundo ideal do equilíbrio? Você falou da yoga, mas qual que é o mundo ideal para aquele, principalmente o profissional? Estou falando da saúde estética. Qual o primeiro passo para entender, inclusive, que as causas, tanto do melasma, quanto de alguns outros problemas que eu tenho no envelhecimento do meu paciente, do meu cliente dentro da clínica, qual que seria o primeiro passo até para entender se esses problemas estão sendo causados por estresse ou não? Para eu poder fazer uma anamnese, poder fazer uma consulta correta. Você é bom em fazer pergunta inteligente. Eu tô adorando responder aqui, viu? Que bom. Porque, olha só, vamos lá. Primeiro, você já usou a palavra certa. Anamnese. Anamnese é tudo. A minha consulta, ela é extremamente demorada. Eu fico com o meu paciente no mínimo 1 hora para entender da vida dele. Tá? Eu pergunto sobre o casamento, sobre a satisfação no trabalho, se ele atingiu o seu status financeiro ou se ele está sofrendo porque tem dívidas, como é que a relação dele com a espiritualidade, com a religiosidade, tudo, tá? Numa boa anamnese, você consegue entender se esse paciente está conseguindo gerenciar o estresse dele ou se o estresse está realmente ultrapassando a tolerância os dele. Limites. Aí, eu sempre que eu posso falar para o pessoal da área da saúde, da parte estética, eu falo, interroga esse intestino, pergunta para o paciente, como é que está o intestino dele? Existe uma escala que chama escala de Bristol, que é a escala da saúde intestinal, né? Mostra a foto do cocô, pergunta que tipo de cocô ele tem. É meio constrangedor? Não é. A gente é da área da saúde, tem que falar sobre isso. Saúde, não entendeu? Tem que...
Isso é muito importante. Aí você falou, mas como resolve isso uma vez que você identifica? É que eu não consigo imaginar, por exemplo, vou imaginar o Samuel lá de 17 anos atrás, se tivesse escolhido fazer estética, né? Se hoje eu tivesse uma clínica de estética, eu não conseguiria me imaginar dando um bom atendimento, entregando um bom serviço para o meu paciente, se a minha clínica não tivesse psicólogo, nutricionista, não seria eu, sabe? Por quê? Porque eu sou. Eu sei que isso parece enaltecer minhas qualidades. Eu sou perfeccionista no que eu faço, né? Quando você vai numa entrevista de emprego, qual é o seu principal defeito? Sou perfeccionista. Isso pode ser um defeito ou não, Sou né? muito bom. Exatamente. Mas assim, eu gosto de entregar, eu não lido. Mas quer ver por quê? Porque eu não lido bem com rejeição. Eu não lido bem com uma paciente que vem falar para mim que o meu serviço, que o meu trabalho eu não lido bem com isso. Realmente eu não lido. Então é um defeito meu não saber lidar com isso. Então, para evitar isso, eu gosto de entregar, não vou dizer o perfeito, mas entregar o melhor que eu posso entregar. Então, o melhor que um profissional da área estética poderia entregar, obviamente envolve uma equipe multidisciplinar. Fantástico, entendeu? Vou te dar um exemplo bem básico, assim, ó. Um dos principais causadores de celulite, pílula. Se você é profissional da estética, você não precisa ter na tua clínica uma ginecologista, mas você tem que conhecer uma ginecologista que pense fora da caixa. Porque 99% das ginecologistas vão enfiar na paciente uma pílula, um anel vaginal, um Mirena ou um Implanon, que é tudo hormônio sintético e que gera celulite. Você tem que ter uma ginecologista para referenciar a tua paciente. Não, você vai consultar com uma gineco da minha confiança para mudar o principal causador da tua queixa para que eu possa atuar na tua queixa. Né? Einstein dizia, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Você não tira a pílula da mulher e quer tratar a celulite dela, o lipedema dela. Exatamente, entendeu? Então, eu tenho na minha clínica hoje, eu tenho ginecologista, eu tenho cardiologista, eu tenho dentista, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, mas eu tenho profissionais que não estão lá dentro. Por exemplo, eu não tenho, dentro da minha clínica, eu não consegui ter um urologista que pensa como eu, né? Dentro com essa visão mais integrativa, mas eu tenho fora da minha clínica o profissional, tenho os cartões dele lá, eu digo, eu quero que você procure esse profissional. É importante essa rede integrativa. Isso que você está falando é muito importante, eu concordo, e sempre que eu posso falar, eu digo, assim, negócio, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Outra coisa, não adianta você querer conhecer, ter todo o conhecimento e toda a ciência, não vai conhecer. Porque uma linha que você pegou aqui, que você está falando, né, que é sobre o estresse, você já vê que você tem várias ramificações de conhecimento para entender o funcionamento do corpo. E aí, ou seja, se eu começo a estudar tudo um pouco, eu não consigo chegar no resultado de nada. Só sei que nada sei, né? Exato. E aí eu falo, gente, melhor coisa, procura um profissional que pode complementar o seu trabalho e entregar o melhor serviço. Então, concordo plenamente com o que o doutor falou e pessoal que está assistindo aí, já fica aí o insight. Para de querer fazer tudo, se especializar em todas as áreas. Não funciona. Legal? E aí, doutor, quer dizer, fiz a anamnese, uma boa anamnese. E quais são... O que eu diria? Né? Descobri que o paciente ali está realmente com problema de estresse, dívida, uma série de coisas. Qual que é o primeiro passo para iniciar um tratamento? De pele, principalmente. Isso foi um ponto aí que eu tentei trazer na palestra, porque eu entendo que existe um conflito dentro da cabeça do profissional que está atendendo, né? Porque ele pensa assim, tá, mas se eu não fizer o tratamento agora, eu vou perder o paciente para um outro colega que vai fazer, né? Então, eu digo assim, você tem que entender que quando você diz não para um paciente, muitas vezes aquele paciente ele te admira, ele passa a te admirar, ele fala, poxa, eu fui num profissional que não quis tirar meu dinheiro. Outros não vão te entender, mas você começa a criar uma fama de ser um cara sério, entendeu? Um profissional sério. Por exemplo, dentro dessa rede que eu te falei que eu tenho lá em Porto Alegre, que eu mando meus pacientes,
Eu tenho um cirurgião plástico que eu mando meus pacientes. Por quê? Porque ele diz muito mais não do que sim. E eu gosto disso. Ele sabe quando não operar, entendeu? Ele não olha para o paciente como um monte de cifrão, né? Isso é importante. Eu tô com um probleminha, você sabe que não vai chegar na expectativa do paciente, mas não, vamos tratar, deixa comigo. É igual o vendedor, né? Aquela roupa tá toda apertada, justa, marcando. Não, tá linda. Tá lindo, é o teu perfeito. número, né? Então, saber dizer não, mas não dizer não assim, ó, não vou te tratar. É falar o seguinte, olha, isso que você quer, esse tratamento que você veio procurar aqui, eu tenho, mas eu não estaria sendo honesto com você se eu te vender ele agora, porque você não vai ter os resultados que você veio buscar. Ali fora eu sei que algum colega meu vai fazer isso para você, mas eu não consigo vender para você isso sabendo que você tem outros fatores que precisam melhorar primeiro como base. Então é importante, isso gera uma confiança. Se você estabelecer uma boa relação com o teu paciente, você não perde esse paciente nunca mais, entendeu? Então eu defendo que isso devia ser a base de um relacionamento profissional. Confiança. Exatamente. Eu costumo falar, eu não sou profissional da saúde, né? O nosso negócio é gestão. Né? Só que eu acredito o seguinte, e é o que eu falo nos nossos congressos, nos eventos. Por que eu falo de ciência, gestão e inovação? Trago profissionais que falam da ciência, eu falo da gestão. Porque a ciência é o core. Não existe clínica sem conhecimento. Sem ciência, sem conhecimento. Né? Então, não adianta eu falar somente da gestão, da parte financeira, da venda, se a ciência não vier junto. Porque eu não consigo criar. Eu não consigo fazer exatamente... A gente estava falando aqui até hoje, chegamos a conversar com alguns colegas falando sobre os 4 Ps, mas eu não consigo criar um programa de tratamento sem o conhecimento científico antes. Então, quando a gente fala da confiança, é fundamental. Fundamental, principalmente, dizer não. O bom vendedor é aquele que, inclusive, sabe dizer não e acredita no que faz. Porque quando você não acredita no que faz, teu paciente também não vai acreditar. Ele percebe. Ele percebe. Então, é fantástico. E aí, quais os pontos principais que você diria hoje para esse profissional que ainda não tem, né, não sabe, não tinha esse conhecimento em relação ao estresse e que ainda hoje vem tratando os pacientes daquele jeito? Vamos cuidar, eu acho que esse melasma vai sair. O que você diria? Olha, eu digo o seguinte, a gente está vivendo num momento onde a gente nunca teve tanto acesso à informação, né? Até está sendo ruim se não souber lidar muito bem com isso, né? Excesso de informação igual a pobreza de atenção. Causa estresse também. Causa estresse também. Eu acho que você tem 2 caminhos, né? Ou você, como eu disse antes, monta uma equipe com pessoas que têm capacidade para te auxiliar nisso, para atender teu paciente, ou você busca esse conhecimento. Por quê? Você não precisa se aprofundar, você não precisa ser um expert nisso, mas o mínimo de conhecimento básico que você tiver, você já consegue dar um suporte para o teu paciente em relação a isso, tá? Eu gosto muito, eu sou um defensor das terapias ortomoleculares e hoje tem muita opção, isso virou um mercado que inclusive até tem que ter um cuidado para não se perder. Sim. Muita fitoterapia, muito produto legal. Botei um slide no quadro aí também quando palestrei agora. Acho que eu botei uns 15 nomes de plantas, ashwagandha, teanina, 5-hidroxitriptofano, rhodiola, valeriana, mulungu, muita coisinha que a gente usa para dar uma segurada nessa descarga de estresse, né? Citei o tratamento dos 4 R's, que é um tratamento que funciona para tratar o intestino desse paciente que está doente. Então, buscar o máximo possível de terapias não medicamentosas. Porque depois que você entra com um Rivotril, com um Pax para esse paciente dormir, é difícil tirar isso dele. E vai causar outros problemas. Outros danos, entendeu? Então, entender que existe como tratar o paciente de uma forma não medicamentosa, funciona, tem excelentes resultados, mas é aquilo, tem que buscar essa informação, né? E convido até quem não conhece o meu canal no YouTube, fazer um jabazinho aqui, né? Porque eu faço vídeo toda semana, são 780 vídeos
no canal, não só sobre estresse, sobre saúde sistêmica, né? Então lá tem muita informação que pode ajudar, dar muita dica. Meu objetivo é esse, é informar, é ajudar pessoas a terem mais clareza nas suas escolhas. Compartilhar o conhecimento, isso é fantástico. Exatamente. E quem compartilha, inclusive, é quem cresce. Eu estava falando com a Maria de Fátima, inclusive, ela citou em um dos episódios, né? Sobre esse entregar, né? Falando o dar para receber, o compartilhar. E mais quantos vídeos? No YouTube? É? Quase 800, 700. Qual que é o seu canal? É meu nome. DR Samuel Dalelasti. Vou colocar aqui bota abaixo. Na legenda aqui, pessoal. Vamos ajudar a crescer o canal. Dá uma olhada aqui na legenda, vamos ajudar a crescer e entender, porque conteúdo gratuito, conteúdo ali disponível para você entender um pouco mais. E você falou um outro ponto. Você criou uma rede de profissionais multidisciplinares. Não que eles atuem diretamente na tua clínica. Hoje, na tua clínica, quantos profissionais atuam diretamente com você? Dentro da clínica. Eu tenho clínica em São Paulo, em Porto Alegre, nem sei, uns 12, 13. Porque o que eu entendi é que você também tem uma rede. Se você não tem ele dentro da tua clínica, lá fora, você indica fora. Isso é importante. É criar, e o que você falou me chamou a atenção, que é criar uma rede multidisciplinar de colegas, né, que possam, inclusive, complementar e te ajudar. E que, se não for tratável por você, mas que essa pessoa possa começar o tratamento e depois você pode terminar de uma forma, inclusive, gerando confiança e um resultado muito mais efetivo para o paciente. Certo? Entendi? Perfeitamente. Olha aí a aula. Já tomei uma aula aqui hoje muito boa, hein? Uma aula muito boa. Doutor, olha, eu acredito que se a gente conversar aqui, a gente vai até... Tem algo que o doutor gostaria de acrescentar, que de repente eu não perguntei, e que o doutor acredita, olha, isso é importante frisar para esse profissional da saúde estética? Dá uma dica aqui, né? Porque eu acho que eu, como muitas pessoas, comecei meu consultório um dia, né? E é justamente esse ponto que a gente tocou aqui. No início, a gente tem boleto para pagar e a gente tem que vender, né? Não estou dizendo fazer coisas erradas, não é isso, mas às vezes, é como eu disse, é um paciente que veio tratar uma celulite, ela ainda está tomando um Diane 35, que é uma pílula, porque ela tem síndrome dos ovários policísticos, né? E já tem evidência e conteúdo suficiente para saber que você não vai conseguir ajudar essa paciente. E aí é meio que sedutor a gente ter um paciente que muitas vezes, inclusive, veio até você, falou, não, eu estou aqui porque a minha vizinha fez, eu quero fazer. Ela é um paciente pifado, né? É só fazer. Isso é real e acontece muito mais do que acontece. Quem está assistindo não faz isso. Quem está assistindo não faz. Vamos crer que não. Então, justamente a dica é essa, sabe? Assim, coloca a tua ética acima de tudo e pensa que a tua caminhada vai ser longa, sabe? São décadas trabalhando com isso. Então, demora um pouquinho mais para construir a tua carta de paciente, mas construa essa carta com pacientes que aprendam a admirar você, porque esse paciente ele vai dar valor para o teu trabalho, é quem vai pagar mais pelo teu trabalho, diferente de você trabalhar com aquela famosa clínica popular, né? Uma agenda cheia, procedimentos rápidos, ter que ganhar dinheiro na quantidade, isso vai gerar um estresse na tua vida, porque além de você ter que ter uma demanda muito grande, você tem mais problemas, porque nem todo procedimento é tranquilo, né? O paciente, ele liga, ele reclama, não foi como ele gostaria. Então, isso gera um estresse na tua vida. Então, pense a longo prazo. Não tenta resolver a tua vida imediatamente. Saiba que isso é uma construção, é o passo a passo. E eu desejo que você tenha um sucesso profissional incrível, fazendo o bem, entregando um produto honesto e que lá na frente você olhe para trás e entenda que valeu a pena. Muito bom, doutor. Estamos aqui hoje com o doutor Samuel Dalelasti e trouxe aqui um nível de conhecimento absurdo que eu tenho certeza que a gente perguntar tem muito mais aí, mas o tempo não nos permite. Fica para a próxima. Mas fico muito feliz, até esse último ponto que o doutor tocou aí, realmente vale a dica. Pessoal, vejo vocês no próximo episódio. Segue lá, diga o Instagram. @DR Samuel Dalelasti. Pessoal, vamos colocar aqui também para vocês. É isso. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.